Tribunal Superior Eleitoral retoma julgamento que pode selar o destino do governo Temer. Chapa que venceu a eleição de 2014 pode ser cassada por abuso de poder econômico e uso de Caixa 2. Preso em Natal, o ex-ministro Henrique Alves, acusado de receber propina para favorecer empreiteiras que construíram a Arena das Dunas. O superfaturamento da construção do estádio Potiguar teria chegado a 77 milhões de reais. Ex-assessor presidencial flagrado com mala de dinheiro tem habeas corpus negado. Rocha Loures pede para não ter a cabeça raspada em presídio. Chuva e inundação afetam mais de 27 mil pessoas em Santa Catarina. Família denuncia negligência policial em caso de estupro coletivo de adolescente. Tinha todas as provas. Tinha camisinhas, tinha droga, tinha bebida. Veja como está hoje o menino que comoveu o mundo e virou símbolo da crueldade da guerra na Síria. Caixa antecipa a quarta fase de saque das contas inativas do Fundo de Garantia. A festa da torcida do Flamengo na chegada do novo reforço, o meia Everton Ribeiro. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O Tribunal Superior Eleitoral está julgando neste momento a chapa formada por Dilma Rousseff e Michel Temer, eleição de 2014. O resultado pode levar à cassação do mandato de Michel Temer. Nós vamos direto, ao vivo, até Brasília, conversar com o repórter Daniel Adjuto. Boa noite, Daniel. Ok, obrigado, Daniel. Ainda nesta edição do SBT Brasil, você terá outras informações sobre esse julgamento que está em andamento. É o julgamento da chapa Dilma Temer no TSE Brasília. A Polícia Federal prendeu hoje em Natal o ex-presidente da Câmara e ex-ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, do PMDB. Ele é suspeito de receber propina de empreiteiras que participaram da construção da Arena das Dunas. O advogado de Henrique Alves disse que, por enquanto, não vai comentar a prisão. Nós não conseguimos contato com a defesa de Fred Queiroz e a família dele. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o empresário Lírio Parisotto, ex-companheiro da modelo Luísa Brunet, a 1 ano de prestação de serviços pelo crime de lesão corporal. A polícia do Pará investiga o estupro coletivo de uma adolescente no município de Ananindeua. 5 menores e 3 adultos são suspeitos do crime. Um deles está desaparecido. O celular se tornou o meio mais usado para fazer transações. A Caixa Econômica Federal antecipou para este sábado a liberação do Fundo de Garantia das contas inativas dos nascidos entre os meses de setembro e novembro. 7,5 milhões de trabalhadores poderão fazer o saque. Bom, os senhores acompanharam aí as inovações sobre cartões de crédito e bancos. Nós vamos continuar com o banco, mas falando da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica antecipou para este sábado a liberação do Fundo de Garantia das contas inativas dos nascidos entre setembro e novembro. 7,5 milhões de trabalhadores poderão fazer o saque. 6 pessoas morreram e 3 ficaram feridas em um engavetamento no Paraná. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Subiu para 28.600 o número de pessoas afetadas pela chuva em 90 cidades de Santa Catarina. A mais atingida é Rio do Sul. O mau tempo em Santa Catarina também adiou a partida entre Chapecoense e Grêmio, que aconteceria amanhã pelo Campeonato Brasileiro. O aeroporto de Chapecó ficou fechado durante a tarde e o time do Grêmio nem chegou a embarcar. Mais cedo, o avião da Chapecoense arremeteu na pista do aeroporto de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e teve que ser desviado para Porto Alegre. Da capital gaúcha, o time segue agora de ônibus para Chapecó. O jogo foi transferido para quinta-feira, às 8 da noite. A polícia britânica identificou o terceiro terrorista que participou do ataque em Londres. Hoje, as 7 vítimas do atentado foram homenageadas. Sérgio Uti. E 7 pessoas morreram, pelo menos 16 ficaram feridas num ataque à bomba no Afeganistão.
E voltando ao Brasil, mesmo com a tensão em Brasília, os senadores conseguiram aprovar o texto da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Econômicos. A proposta ainda deve passar por outras 2 comissões antes de ser votada no plenário do Senado. Estão abertas as inscrições para o ProUni, o Programa Universidade para Todos, que oferece bolsas de estudos em instituições privadas. Para se inscrever, os candidatos precisam ter, no mínimo, 450 pontos de média no último Enem e não ter tirado nota 0 na redação. As inscrições vão até o dia 9 de junho. Hoje em dia, muita gente tenta encontrar o par perfeito pelo celular. E o que não faltam são aplicativos de paquera. Pois é, Joseval, uma pesquisa mostrou que quem usa esses aplicativos não está em busca apenas de beleza. Para a maioria, o ideal é achar alguém interessante. E voltamos a falar do julgamento da chapa formada por Dilma Rousseff e Michel Temer no Tribunal Superior Eleitoral. O repórter Daniel Adjuto tem os detalhes ao vivo, direto de Brasília. Daniel, o presidente Michel Temer está acompanhando esse julgamento? E vamos voltar a Brasília, desta vez falando com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Qual é a expectativa do governo em relação ao julgamento da chapa Dilma Temer? Notícia internacional. A colisão apoiada pelos Estados Unidos começou agora uma operação para libertar a cidade síria de Raqqa das mãos do grupo radical Estado Islâmico. Hoje, o menino que virou símbolo do sofrimento dessa guerra, ao ser resgatado de um bombardeio, ele reapareceu pela primeira vez depois de quase um ano. Reportagem de Ilha Rocha. E veja daqui a pouco, Flamengo apresenta o mais novo reforço do time, o meia Everton Ribeiro. Palmeiras vai selecionar torcedores para a vaga de guia em visitas ao estádio do clube. A gente volta já já. E agora o esporte. O Flamengo apresentou hoje seu mais novo reforço. Boa noite, Bruno Vicari. A torcida empolgada, hein, Bruno? Demais, hein, Joseval? Boa noite, Raquel. Meia Everton Ribeiro volta ao Brasil depois de 2 temporadas nos Emirados Árabes. O Flamengo gastou mais de 20 milhões de reais para ter o jogador de 28 anos. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.